Olá, gente, tudo bem? Nós vamos para o módulo 4, né? O último módulo desse nosso curso deste ano. E neste módulo a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu resolvi gravar uma videoaula porque com o vídeo fica melhor, porque você pode assistir em outro momento e vai auxiliar na leitura que vocês já devem ter feito ou que ainda irão fazer do artigo que tem como título Aritmética e seus reflexos no ensino para a aprendizagem da álgebra. Este artigo ele tem uma problemática que é justamente a dissociação entre o ensino da aritmética e a álgebra, né? Onde constitui um fator que limita, né, o aprendizado do aluno. E também tem um objetivo bem interessante, que é identificar esses erros que a escola vem cometendo no ensino da matemática, no ensino da aritmética e suas consequências na resolução das operações algébricas, tá certo? Então eu vou passar algumas telas e eu vou explicando, né, dando algumas informações com relação do conteúdo que vocês terão que resolver na avaliação. Eu também vou falar de alguns autores. Esses autores também estão sendo citados, vão ser citados durante a avaliação e também na leitura do artigo, tá certo? Que já está disponível lá no grupo de vocês. Então a gente começa falando o seguinte sobre o que é aritmética, né? O que consiste a aritmética? A aritmética, na realidade, nada mais é do que um ramo da matemática que estuda as operações numéricas, ou seja, né, os cálculos de adição, subtração, multiplicação, divisão, e também não devemos esquecer da potenciação e da radiciação. Então, a aritmética é o que a gente entra em contato de imediato na escola, com o ensino da aritmética. Porém, é o seguinte, num processo de escolarização tradicional, a criança é introduzida, na maioria das vezes, só a esse tipo de conhecimento. Há uma preocupação da escola em trabalhar bastante com adição, subtração, multiplicação e divisão, e eu não estou dizendo que não seja necessário, porém o artigo traz e há uma grande preocupação no momento que a escola ela pode ir além desses conteúdos, né? Não é só adição, subtração, multiplicação e divisão, e nem só o ensino da aritmética que ele precisa ser dado grande ênfase na escola, no ensino da matemática, e sim que nós podemos ir além. É justamente a discussão que vem trazendo esse artigo. A álgebra não poderia ser introduzido em outros momentos ou já em séries iniciais na escola? Então vem esse questionamento inicial também aqui na introdução. Aí eu continuo com a pergunta, será que é assim mesmo? Aí eu coloco aí na tela o seguinte, de maneira geral, os alunos eles são induzidos a desenvolver habilidades numéricas, tá? Iniciando o ensino da álgebra apenas no 7º ano, quando há uma mudança brusca nas operações matemáticas, sendo introduzidos os cálculos algébricos nas operações. O que a gente vem a pensar neste momento é o seguinte, é o que fizeram com a gente, vocês devem lembrar, que a gente começa a estudar álgebra no 7º ano. A gente estuda as 4 operações, né, básicas, estuda potenciação, radiciação, estuda conjuntos numéricos, mas não tem contato com a álgebra propriamente dito nessas séries até o 6º ano. Nós vamos ter contato com a álgebra só a partir do 7º ano. É onde começa a surgir esse X, esse Y, Z, são as letras que a gente encontra, né, são mais comuns. Essas letras a gente encontra com mais frequência no estudo da álgebra. Mas por que isso só vai aparecer lá no 7º ano? Por que será que a gente não trabalha em outros momentos, né? Por que a criança já não tem contato com a ideia de álgebra no 1º ano, no 2º ano, até o 6º ano do ensino fundamental, e só vai ter esse contato no 7º ano? Então, a leitura do documento traz justamente essas reflexões. Será que é assim mesmo? Ainda continua nesse formato?
O que a BNCC traz de novo, né? O que ela traz, o que vem de novo aí com relação ao estudo da álgebra? E por que há uma preocupação com a álgebra? Será que são pelos resultados que não são tão bons quando a gente trabalha com essas questões? Então, durante o documento, durante a leitura do documento que vocês vão ler, ou que já leram até, e durante a execução da atividade, é para a gente repensar, é para a gente refletir com relação ao ensino da álgebra nas nossas escolas, tá bom? Aí nós vamos dando continuidade, nós vamos pensar o seguinte, a educação matemática, segundo alguns autores, como o Linz ele vai dizer, ele diz que a educação matemática é uma prática, tem uma prática prejudicial, tá? É bem prejudicial, fortemente porque é enraizado de que é preciso aprender antes a aritmética para depois desenvolver a aprendizagem algébrica, né? Ele diz que isso a gente já consolidou, a gente pensa que isso é de forma bem prejudicial, porque a gente coloca a aritmética como algo assim que seja imprescindível, não deixa de ser, mas nós não devemos esquecer os outros aprendizados que a criança deve ter. Aí ele vai e diz mais, né? Esses autores eles apresentam como tendência para o século XXI, para o momento que nós estamos, que a educação aritmética e algébrica elas devem estar de forma integrada. E olha só, uma coisa bem forte, há um só tempo. O que ele quer dizer com isso? Isso pode observar que eu coloquei aí entre aspas, né? O que ele quer dizer com isso? Há um só tempo para dizer o seguinte, há um só momento. Ninguém pode estudar, eu estudo aritmética e depois estudo álgebra, não. Estudar há um só tempo. Elas duas podem ser estudadas no mesmo momento. E eu continuo dizendo assim, e não apenas integradas entre si. Né? O que eu quero dizer com isso? Não é só estudar elas também entre si na escola, mas integradas ao mundo fora da escola, cumprindo o seu papel de organizar este mundo e ajudando aos alunos a aumentar o seu repertório de modo a produzir significados. Se esse conteúdo, se ele não tiver significado, a criança não encontrar significado nele, segundo os pesquisadores, ele deixa de ser interessante, ele deixa de fazer parte do cotidiano e elas vão ser integradas talvez só dentro da escola. Quando sair dos muros da escola, sair do ambiente escolar, do perímetro escolar, nós vamos perceber que esses conteúdos é como se aquela pergunta que o aluno faz, para que eu estudo isso? Eu nem uso isso no meu cotidiano. Então há uma necessidade também da gente colocar esse dia a dia que o aluno vê fora para dentro da escola, para que também quando ele sair da escola ele consiga visualizar isso que ele estuda fora dos muros da escola. E segundo os dois autores que são citados no momento, ele diz que isso é possível, né? É possível trabalhar com esses dois ramos da matemática juntas, integradas e também para o mundo fora da escola, tá certo? Então é outra colocação que é feita neste momento. Aí veja bem que eu já falei de aritmética, eu conceituei aritmética, falei de aritmética e álgebra, mas eu não conceituei, não dei nenhum conceito de álgebra. Mas eu trago aí dois conceitos que vão ficar claros no documento sobre álgebra. Se a gente for num dicionário, e boa parte dos livros didáticos, eles vêm com esse conceito, que a álgebra é uma parte da matemática que generaliza as questões aritméticas, representando quantidades através de símbolos, que pode ser letras, pode ser desenhos, símbolos quaisquer. Mas também tem autores que trazem o seguinte, que é um conjunto também de ações para que os quais venham produzir significado em termos de números e operações. Ele diz que são ações que produzem significados, que esses números eles falam, que aquelas letras eles reproduzem um determinado significado, né? E também, inclusive operações. Então essas são as duas definições que a gente deixa claro no documento
sobre o conceito de álgebra. E a gente, além desses conceitos, tem as caracterizações, né? Se a gente for ler o Zizek, ele vai trazer 4 concepções, né? Além do conceito de álgebra, ele traz mais 4 concepções em relação à álgebra. Eu vou falar delas 4 agora, tá? Rapidinho. Ele diz, na primeira concepção dele, que ele fala de álgebra, ele diz que a álgebra é uma generalização da aritmética. A álgebra nada mais é do que generalizar. Significa dizer que são variáveis, essas variáveis são generalizadas de modelos. E eu coloco aí um exemplo, tipo 3 mais 5 vezes 7 é igual a 5 vezes 7 mais 3. Mas eu posso pegar esses números que estão no formato aritmético e eu posso colocar no formato de álgebra. Então é isso que o autor diz, ele diz que pode ser generalizado. E a gente já vê bastante isso no livro didático. Tipo, eu digo A mais B é igual a B mais A. Mas o que significa dizer isso? Eu estou generalizando, dizendo que uma soma de um número com outro, quando eu troco esses lugares, ele não vai alterar o valor, ele continua sendo igualitário, continua sendo iguais. Então é uma das funções da álgebra também, né? A álgebra, ela generaliza, ela dá significado a alguns modelos, não só neste formato aí que eu falei para vocês, mas em outros modelos. Então é uma das concepções segundo o autor. Outra concepção, a álgebra entra como estudo de procedimentos. É o que nós também já fazemos, tá? É tipo o seguinte, eu dou o seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu adiciono 3 ao quíntuplo de um certo número. Eu adiciono 3 ao quíntuplo de um certo número. Eu tenho um determinado procedimento e eu vou usar a álgebra para generalizar isso aí. Adicionar 3 ao quíntuplo de um certo número. A soma é 40. Pronto, adicionando 3 ao quíntuplo de um certo número, a soma vai dar 40. Então, o que foi que eu fiz? Eu tenho um número que, por enquanto, eu desconheço. Mas eu não devo esquecer que esse número ele tem um determinado valor e um valor exato, tá? Para a gente não confundir o que é variável e o que é incógnita. Você veja que eu tenho um número aí que ele é um incógnito, porque eu desconheço ele por enquanto, mas já está pré-estabelecido. Tem um determinado valor. Então eu uso de um procedimento algébrico, tá? Para representar uma expressão escrita e eu represento ela no formato aí, no formato de uma equação. Então é mais uma concepção que nós temos de álgebra. Na terceira concepção, o autor diz que há uma relação da álgebra com as grandezas. Também é perceptível no nosso dia a dia, há essa percepção. Tipo, quando eu digo o seguinte, eu quero descrever grandezas, representar a área de um retângulo. Eu digo que a área de um retângulo eu calculo a base vezes a altura. Aí eu transformo tudo isso, o que eu estou dizendo, eu transformo numa equação, na expressão algébrica. Eu vou dizer que A, digamos que representa a área, é igual a B, que representa a base, vezes a altura, vezes o H, que representa a altura. Então veja bem que eu pego a álgebra para representar relações, mas essas grandezas, ela é diferente do exercício anterior que eu passei, do modelo que eu falei anterior, porque agora aqui tem outras colocações também, porque ela pode ser uma variável. Aí, mas como isso? Ora, a área aí vai depender bastante agora de quem? O valor da área, da base e da altura. Diferente do exercício anterior, não, do exercício anterior, que a letra lá já tinha um valor. A álgebra aqui, ela pode estar fazendo, ela faz relações entre grandezas. É só lembrar o seguinte, das funções, né? Lembrar das funções, que a gente vai observar que tem um domínio que vai depender bastante. A imagem depende muito do domínio, tá? Então a gente observe que a álgebra também faz relação entre grandezas. E como eu falei da área, vai dar as grandezas aí, vai depender. Uma grandeza depende da outra. O resultado da área vai depender das grandezas base e da grandeza altura. Então é outra concepção que a álgebra
nos traz. Então nós falamos aí de 3 concepções que estão no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano e nós podemos generalizá-las, né? Mas vamos ver aqui a 4ª concepção. A 4ª concepção e última, a álgebra já é um estudo mais estruturado e de um objeto arbitrário, de uma estrutura estabelecida por certas propriedades, né? Que nós vamos lembrar aí de quem? De um conteúdo, até nós podemos dizer, de certa forma, mais abstrato, que já está montado, que a gente já vai usar de uma forma, no formato já montado. É o que nós podemos dizer, o famoso produto notável. Quem que não lembra o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então a gente aí já chega no patamar da álgebra, que a gente já tem uma coisa estruturada e organizada, aonde nós vamos ter o trabalho de substituir essas letras em determinados valores e chegar a uma determinada solução. É uma parte da matemática que os autores dizem que o aluno já começa a entender, uma parte da matemática ela é até abstrata, ele não precisa tocar, pegar para poder resolver uma determinada situação, problema, porque ele já vem consolidando várias fases da álgebra até chegar nessa parte que é a parte que a gente diz que é a parte mais complexa, né, no ensino fundamental, quando o aluno vai trabalhar com os produtos notáveis, as expressões algébricas mais simplificar expressões algébricas mais complexas, tá bom? Então essas são as 4 concepções de álgebra segundo o autor que nós estudamos. Porém, não fazer uma relação dessas 4 concepções com as 4 concepções que os nossos documentos oficiais eles trazem. Por exemplo, os parâmetros curriculares nacionais, eles já tinham uma relação, também vão dar 4 concepções para o ensino da álgebra. Ele também utiliza como aritmética generalizada, tipo o autor que eu já falei, que é utilizar como generalização do modo aritmético, né? Ele usa as letras são utilizadas como generalizações do modelo de aritmética. Essa é uma concepção segundo os PCNs, aquilo que já foi explicado anteriormente. Eles trazem uma nova concepção, ou melhor, a segunda concepção, que eles chamam de funcional, onde ele diz que as letras são variáveis para expressar relações e funções, que vai ter relações com as grandezas, né? Envolvendo variações de grandezas. Aí ele traz uma terceira concepção, que ele diz que aí vem as equações, onde as letras são utilizadas como incógnita e conteúdo na resolução de equações. Aquela que eu falei que a letra ela tem um determinado valor ou valores, mas já é um valor estabelecido e não é variável, diferente da variação da funcional anterior. E por último tem também a estrutural, que as letras são símbolos abstratos, olha só, já são símbolos abstratos e os conceitos de procedimento são os cálculos algébricos e obtenções de expressões equivalentes, que é quando a gente pede, por exemplo, para o menino simplificar uma expressão. Então já tem estruturas pré-montadas aonde a gente utiliza de regras, né, e vai para resolver. Então essas 4 concepções são concepções que estão nos parâmetros curriculares nacionais, que a gente pode observar que vai muito próximo com que os autores, né, também trazem, como que os índices, por exemplo, traz como concepção, tá bem? Aí nós vamos aqui pensar no contexto de Germain, quando ele também vai falar de diferentes estados possíveis para as letras escolar no ensino da matemática. Ele designa aí as letras como uma dimensão, né, das estruturas, como dimensão dos conceitos. Então ele faz toda essa colocação para expressar, no caso, as letras. Ele diz o seguinte: para que serve, no caso, o status possível das letras na matemática? Primeiro ele diz que ela designa. Pronto. Designa o quê? Largura, comprimento, altura, né? Ele usa como dimensões.
Esse é um dos primeiros conceitos que ele fala. Depois ele diz que as letras, elas vão servir como uma questão funcional. Ele utiliza ali tabelas, gráficos, né? Obriga a considerar a letra como um número desconhecido, que não são fixos. E por fim ele fala de cálculos algébricos, né? Ele vai falar de cálculos algébricos, nós também usamos as letras para fazer os cálculos de álgebra. Então são esses três status que ele coloca aí para o uso das letras no ensino da álgebra. Um é para designar, um é para fazer cálculo e o outro é como ele diz que é para usar como nos gráficos, nas tabelas, que a gente utiliza até como valores, né, desconhecidos e que também não tem a obrigação de serem fixos, tá certo? Então isso é o que diz o contexto. Então falar aí de três coisas diferentes. O autor vai falar de concepções, os PCN também trazem quatro concepções, e o Germin fala no caso das letras, né? Como é que as letras o que é que elas representam na matemática escolar, ok? E vem o outro autor que vocês também vão ver na leitura de vocês. O Kieran já vai falar de uma coisa que é bom chamar a atenção. Ele vai falar das igualdades. Ele fala das equações, de uma necessidade que a gente equaciona problemas diariamente, mas ele vai chamar a atenção do símbolo de igualdade. Ele diz que a escola tem um trabalho muito voltado e sempre do mesmo formato, que a gente trata a igualdade na equação como algo unidirecional. Ou seja, que sempre depois da igualdade vai aparecer um número, tem um valor numérico. E segundo ele, é bom chamar a atenção que a criança, os menores, ele não há necessidade que ele tenha um valor numérico depois da igualdade, né? Que a criança ela vai desenvolver isso, ela vai ter a noção de igualdade, mas não necessariamente ela vai ter um valor numérico depois da igualdade. Ele também não diz, não é que depois da igualdade não tem um valor, não é isso que ele quer dizer, mas ele chama a atenção de que nós podemos colocar isso de outra forma, em símbolos, representar esse número em outro formato, e não simplesmente dizer que logo depois ali daquela igualdade vai ter um número. Tá? Para introduzir álgebra não há necessidade que seja basicamente nesse formato, ok? E também a gente deve pensar, aí ele vai trazer os números e as letras juntas e vão formar o contexto de álgebra, mas aí eles fazem assim uma reflexão. É feita uma reflexão da seguinte forma: por que a álgebra é tão complexa na escola? Por que a álgebra é cheia de conflito e fracassos, né, no ensino da matemática? Por que isso acontece? Aí chega-se à conclusão, porque esse conteúdo, esse artigo que nós estamos estudando, isso foi resultado de uma pesquisa do fracasso da álgebra e dos conflitos que o aluno tem diariamente com a álgebra no ensino da matemática no dia a dia. Aí, segundo Garcia, né, que é um dos autores que nós estamos estudando, ele vai dizer que a álgebra na escola, ela usa uma linguagem estranha, é como se a gente começasse a falar a outra língua em um determinado momento. O menino estuda até o sexto ano números, multiplicação, divisão com números, aí quando de repente, de uma hora para outra, ele começa a estudar álgebra, e é como se a gente vai falando outra língua para ele. A gente fala, eu não estou sabendo nada que o professor de matemática está dando. Ele falava de número, agora ele misturou letras com números, um X, um Y, um Z, sei lá o que ele está falando. Aí o autor diz que é como se a escola estivesse falando uma língua estranha para o aluno. O aluno ele não entende aquela linguagem que a escola fala. Até o sexto ano eu entendi. A matemática a gente pegava na matemática,
O menino tinha um encantamento pela matemática, ele gosta da matemática, até no momento, não gosto mais de matemática não. Matemática ficou estranha, a linguagem que o professor usa, segundo o autor, quando eu digo professor, não estou falando você, de modo geral, se usa uma linguagem que, segundo ele, não se aproxima da realidade do menino, do aluno. Então ele acha essa linguagem estranha. Eles chamaram de linguagem estranha no documento. E ele disse que essa linguagem também é estranha e é puramente simbólica, né? Ela é cheia de símbolos, né? E esses símbolos significam o quê? Para que eles servem, né? Esses símbolos representam o que no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Nosso dia a dia tem muitos símbolos, né? Fica esse questionamento. Será que nós não temos símbolos, não temos tantas imagens? Mas por que que o menino acha estranho quando se coloca na álgebra? Então, o autor ele chama a gente para essa reflexão. Nós não poderíamos usar uma linguagem mais fácil para que o menino entendesse? Nós não poderíamos usar mais questões do cotidiano para fazer a introdução à álgebra? A álgebra não poderia ser iniciada mais cedo, né? Aí eu vou trazer a BNCC. A BNCC traz a álgebra agora mais cedo. Dentro do ensino fundamental 1, lá no primeiro ano, já vem a introdução de álgebra. Não precisa que o professor diga que o menino vai estudar álgebra, que aí vem a linguagem estranha, como o autor diz. Ele não precisa, ele vai estudar, ele vai entrar em contato com esse conteúdo no cotidiano dele, sem necessidade de saber que ele está estudando álgebra. Quando chegar no 7º ano, que está um pouquinho mais avançado, não vai ser tão estranho, porque ele já vem trabalhando com essa linguagem no dia a dia escolar dele, tá bom? Então, é bem interessante este momento da leitura do documento, tá certo? Segundo também o documento, ele diz que nós temos as dificuldades de ensino e aprendizagem da álgebra. Pode dizer que quando o professor, ele diz que nós professores, nós nos preocupamos com o mecanismo, nós somos... Aí fica aquela coisa para a gente refletir. Ele diz que há ainda um mecanismo grande, né, no desenvolvimento de expressões e resolução de equações algébricas. Ele diz que nós vamos muito no mecânico. Ainda os meninos respondem bastante mecanicamente as equações algébricas. Eles não estimulam o aluno a refletir sobre a importância da álgebra, né? E isso poderá até prejudicar o menino no aprendizado desse conteúdo. Segundo o autor, a gente precisa trabalhar de forma mais clara, e as resoluções elas devem deixar de ser mecânicas. O aluno precisa entender que essas operações estão no cotidiano dele, muitas delas estão no seu cotidiano, e a gente não tentar complicar, né? A gente tentar de ser mais claro, ser direto, para que ele possa entender melhor e também levá-lo a compreender, para que ele possa fazer as suas críticas e ter êxito, né, nessa habilidade que é estudar, que é desenvolver o ensino da álgebra, tá bom? Então, fica aí para a gente refletir sobre o mecânico. Ele fala bastante disso no decorrer do estudo, que ele diz que, de modo geral, as pessoas respondem uma equação de forma mecânica. E também eu já li alguns autores que dizem o seguinte: o aluno vai responder uma equação, se ele não chegar lá no final, no resultado como a gente quer, pronto, o menino errou a questão todinha. Será que ele errou mesmo? Onde foi que ele errou? Onde é que ele tem uma determinada dúvida? Por que ele chega em determinado momento da equação e não consegue mais resolver, né? Então também para a gente pensar um pouquinho com relação a isso, tá bom? Aí todas essas dificuldades geram resultados, né? Ou esses resultados são positivos ou são negativos. Em relação à álgebra, surgiu justamente a discussão por que os meninos têm notas tão baixas, né? Não têm notas boas nas avaliações externas quando o assunto é álgebra. Segundo os resultados do SAEB, né, os itens que têm referência à álgebra não chegam a atingir 40% em regiões brasileiras, ou seja, nem 40% dos alunos conseguem resolver problemas que envolvem álgebra.
E eu não estou falando aqui de problemas tão complexos, não. Eles dizem que são os problemas de modo geral que tem envolvimento com a álgebra, os alunos não conseguem responder. E vocês estão vendo aí que na tela tem PCNs, é justamente porque também são dados que estão lá nos parâmetros curriculares, tá certo? Então todo esse contexto que a gente conversou até aqui é para dizer que nós precisamos melhorar no ensino da álgebra para que os meninos possam ter melhores resultados e o mais importante é que eles aprendam. Os resultados são uma consequência. Essas provas do SAEB são provas finais, SAEB, SPAES, são provas que estão lá no final, tá? Mas que elas de certa forma vão justificar o que foi feito durante o caminho. Quando chega no resultado desse, aí é porque a gente vai refletir o que se foi feito durante esses 9 anos, né, que os meninos estiveram na escola. E eu estou falando de 9 anos aqui do ensino fundamental, eu não estou nem falando da educação infantil, tá? Aí o menino termina no 9º ano com 40%, aonde ele só consegue resolver a parte de álgebra, não chega a 40% os acertos em álgebra, aí chega mesmo para se refletir, para a gente conversar sobre o que é que pode ser feito, né? O que é que pode ser melhorado para os anos que virão, tá certo? Então esse é o objetivo do módulo, realmente é inquietar. A leitura inquieta a gente mesmo, inquieta para a gente refletir. O que é que eu posso fazer? Eu estou fazendo bem? Beleza, mas eu posso ainda melhorar? Posso. Essa frase fazer o possível, né, a gente nem usa mais. Eu posso fazer o melhor, né? Às vezes o meu possível pode ser melhor, tá? Então a gente pode repensar um pouquinho sobre o estudo da álgebra. Este assunto ele é bem interessante ser discutido, porque é o que mais tira a nossa inquietação como professor de matemática. Por que é que esse menino não entende isso aí? Entendeu? Por que o menino não entende álgebra? É uma coisa tão simples, é tão fácil de entender, uma questão dessa é tão fácil de ser compreendida e esses meninos não entendem, não resolvem. Então vai inquietar a gente para a gente procurar encontrar soluções ou minimizar, né, esses resultados que ainda são tão pequenos, tá bom? Então eu gostaria de dizer a vocês que eu não estou dizendo em nenhum momento que nós estamos ensinando errado, não é isso? Mas eu estou dizendo, me colocando que nós podemos refletir, né? O que nós podemos fazer juntos, né? Para o ano de 2022, o que nós vamos poder fazer juntos? Imagina, 30 pessoas pensando juntos, 32 pessoas pensando juntos, nós temos certeza, todo mundo pensando junto, da mesma forma, com o mesmo objetivo, com o mesmo intuito, esses resultados, eu tenho certeza que eles melhoram, tá bom? Então, eu só peço a vocês agora que vocês têm que fazer a avaliação de vocês, olha, são 10 questões. Quem assistiu o vídeo com bem cuidado, com atenção e a leitura, não tem como não tirar o 10, né? Vai responder todas corretas, todas as questões você vai responder corretas, mas se você tiver alguma dúvida, não custa nada perguntar no grupo, não custa nada fazer uma pergunta a mim, né? Que eu vou estar aqui no ponto para responder, ok? Então muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu, turma!